Olá, pessoal! No vídeo passado, nós trabalhamos com o sistema Braille, o sistema de escrita que o aluno cego utiliza na sua grande maioria para se comunicar com o mundo. Mas existem pessoas que não se adaptam com Braille, existem pessoas que preferem utilizar o computador, e como que o cego que não utiliza Braille utiliza o computador? Muitas vezes essa dúvida muitos professores possuem e acham que é impossível o aluno trabalhar matemática em um computador. E a gente, com esta videoaula, a gente quer mostrar como que o cego trabalha no computador. Por exemplo, existem vários softwares que são leitores de tela. Um dos mais utilizados pelo aluno cego é o DOSVox, por ser gratuito. Ele foi criado na UFRJ e ele pode ser baixado em qualquer computador. Ele é bem simples, bem fácil de utilizar e bem leve, né? Quando poucos passam em um disco. Então aqui eu vou clicar em cima do ícone do DOSVox para a gente dar uma olhadinha. Sistema DOSVox, versão 5.0C. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE UFRJ. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? Então, no DOSVox, o aluno pode, a partir do recebimento do material pelo professor, o professor faz o mesmo material, com algumas adaptações, claro, e em TXT, né, salva em TXT e manda para o aluno, envia para o aluno, grava num pendrive ou disponibiliza pelo e-mail do aluno. O DOSVox também acessa e-mail, acessa a internet, então o cego tem toda a praticidade que qualquer pessoa para acessar, para utilizar o computador. Então, no DOSVox, Testar o teclado. a gente vai utilizando pelas setas todas as ferramentas que ele possui. Olha ali, testar teclado, editar texto, ler texto, imprimir, jogos. Existem vários utilitários dentro dessa ferramenta. Editar Eu vou texto. trabalhar aqui, vou utilizar com vocês apenas ler texto. o leitor de documentos. Então, o aluno vai salvar dentro do DOSVox o documento recebido pelo professor. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. 10 razões para usar DOSVox.txt. Já vem nele. Por exemplo, eu vou com a setinha 5 aqui, lições para a vida.txt. 5 importantes lições. Primeira importante lição. Todos são importantes. Durante meu segundo mês na escola de enfermagem, nosso professor nos deu um questionário. Eu era bom aluno e respondi rápido todas as questões até chegar à última, que era: DOSVox, o que você deseja? Esse arquivo tem que estar em TXT para que o aluno consiga ter acesso. Uma outra ferramenta bastante testar o teclado. Jogos. Está aqui, Utilitário. Qual a letra do programa? L. Leitor de telas Monitvox. Leitor de telas Monitvox, calculadora vocal, caderno de telefones, agenda de compromisso. Então ele tem várias coisas aqui para facilitar a vida do aluno cego. Tá? Tem calculadora vocal, leitor de telas Monitvox. Monitvox 2.1C monitorando. Então existem várias ferramentas DOSVox que o aluno pode utilizar. Agora, para o professor, vamos pensar assim: o meu aluno utiliza o sistema Braille. Como eu vou adaptar o meu material? Existe um software também da UFRJ que se chama Braille Fácil. Ele está aqui no ícone, Braille Fácil. Eu vou clicar no Braille Fácil, ele vai abrir o software. Abriu. E qual é a grande importância deste software? O professor pode montar o material dele aqui, eu digitei matemática, né? Eu digitei matemática aqui. Digitei matemática. Digitei matemática aqui. E automaticamente ele já transformou em Braille aqui embaixo. Ele já transformou, escreveu matemática em Braille aqui embaixo. Eu tendo posse a uma impressora Braille, eu posso disponibilizar este material já para o meu aluno. Então essa é uma das vantagens, né, do
do Braille Fácil. Ele transforma o texto em linguagem Braille automaticamente. Então o professor não perde tempo, né, com uma máquina de Braille ou a pessoa que trabalha numa sala de AE. Eu tenho meu material pronto, Daniel, eu já tenho um documento do Word. Tu pode recortar o documento do Word, colar aqui e ele vai transformar o teu documento do Word em símbolos Braille, tá? Na linguagem Braille. É claro, vale sempre ressaltar que a linguagem matemática toda precisa ser verificada. Porque como a gente conversou, os símbolos da linguagem escrita, né, a linguagem que a gente usa para escrever matemática, em Braille são outros. E aí o professor precisa verificar toda essa linguagem para não passar errado, até porque ele não vai reconhecer a simbologia que nós enxergamos, utilizamos. Tá? Uma outra questão bastante importante é em relação aos gráficos. Os gráficos, né, muitas vezes as pessoas fazem em cola colorida, né, utilizam vários recursos que, por exemplo, eu uso uma cola colorida aqui no Rio Grande do Sul, leva 2 dias para secar no inverno, né? Então dá um baita trabalho. E existe também, né, do FRJ, esse programinha aqui, tá aqui, gráficos táteis, ele se chama Monet. O que esse programa faz? Esse software, ele parece a tela do Paint, né? E com esse software o professor pode criar gráficos, pode desenhar, ó, tu pode desenhar aqui, ó, tu desenha e todos esses pontinhos eles vão saindo numa impressora Braille. Então o professor tem essa possibilidade de desenhar e tem a possibilidade de escrever. Ó. Eu cliquei aqui, ó, eu tenho aqui as ferramentas, né? E aqui eu tenho, ó, cliquei aqui, vou digitar o texto. Ó, ali é o meu X. Pronto, está escrito X em Braille. Então o professor tem essa possibilidade de criar um material e imprimir numa impressora Braille. Uma outra possibilidade é vir aqui no gráfico, ó, gráficos de barra, gráficos de função, tu vai digitando as coordenadas e ele vai desenhando a função. Eu vou fazer um gráfico de barras aqui, matemática, vamos supor que o aluno tirou 9, inserir, química, o aluno tirou 8, inserir, física, o aluno tirou 7, inserir, ó, inserir todos, está aqui, ó, representado a inserção, coloco desenhar, ali atrás, ó, o software já desenhou, né, o meu gráfico de barras, né, o meu gráfico aqui, e aqui ele colocou uma legenda, ó, o número 1 é matemática, o número 2 é química, o número 3 é física, tá? Então aqui está o meu documento, está o meu gráfico. Uma outra possibilidade é o professor pegar uma figura uma figura normal, por exemplo, eu tenho um gráfico pronto aqui, eu vou recortar esse gráfico, vou recortar o gráfico e vou lá no Monet e vou, ó, editar, colar. Ó, ele não colou. A gente vai ali e seleciona ele. Seleciona o gráfico, agora vai. Recortar. Venho no Monet, editar, colar. Aqui ele não colou. Vamos aqui de novo pegar este recortar aqui, vou copiar, vamos ali, colar, colei, ó, colei o meu gráfico e no momento que eu colo esse gráfico, eu posso aqui em filtros braillizar, tá? Braillizar, ele transforma, ó, todo o meu gráfico em pontos braille e eu posso aumentando e diminuindo a tolerância desse braille à medida
né, que eu ache melhor a minha figura. E, por exemplo, ali é o ponto 22. É claro que o aluno cego não conhece nessa linguagem, alguns até podem conhecer. Eu posso vir aqui, ó, apagar, ó, e com aquela ferramenta, ó, com aquela ferramenta ali, eu venho com a ferramenta de colocar o símbolo em braille e coloco o número 2. Então, assim, eu monto os gráficos para o aluno cego. Então, essa é uma outra possibilidade que o professor tem para representar os gráficos de maneira tátil, tá? Sem precisar cola colorida. Aqui a representação é muito mais rápida, muito mais prático para o professor. Mas, é claro, sempre levando em consideração que eu preciso de uma impressora braille para produzir todo esse material, o que não é nada acessível a uma impressora braille. Mas, claro, desde que a gente tenha na cidade uma instituição que possua essa impressora braille, né, fica fácil de produzir o material, tá certo? Então, essa foi uma videoaula para apresentar alguns softwares matemáticos, né, e didáticos para auxiliar o aluno cego, tá? Valeu, pessoal, até a próxima!